Queridos, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo 8, livro de Salmos, Salmo 8, um salmo de Davi. Eles cantavam esse salmo, louvores a Deus, e a música, a melodia, era os lagares, né? Nós sabemos o que é lagares, mas não sabemos que melodia é essa. Que pena que a gente não pode resgatar a melodia e cantar como eles cantavam originalmente há 3.000 anos atrás, né? Mas nós podemos musicar, né, esses salmos todos. Aliás, tem música desse salmo já, né, também. E eu queria ler com vocês, porque esse salmo, ele fala... ele é contra a cultura hoje. Esse salmo hoje ele é contra a cultura, porque ele fala de um Deus criador, né? Bom, vamos ler o salmo e aí nós vamos refletir algumas coisas a respeito da verdade contida nele. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sobre os teus pés tudo puseste. Sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Vamos orar? Amado Deus, te louvamos mais uma vez. É uma alegria estar reunido com essa família querida, com a comunidade de Jesus, tua igreja local, Senhor, com esses irmãos que também chegam para nos visitar, nos conhecer, que eles possam sentir a vontade no nosso meio, que possam se sentir bem-vindos e amados como parte desse corpo, como parte dessa família. Te louvamos, te agradecemos pela vida de cada um, cada família aqui representada, e pelos irmãos que nos assistem e nossos amigos que nos assistem à distância. Que o Senhor esteja abençoando a cada um nessa hora. E que o teu Espírito esteja nos guiando, nos dirigindo, nos iluminando ao longo da reflexão desses versos. Te agradecemos por tudo, pelo perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, então essa palavra, amados, é um salmo de Davi, né? E eu fico imaginando, né, lendo esse salmo, se você ler ele com cuidado, né? Você que já foi em retiros espirituais, em lugares que não tinha muita luz, e aí você olha de noite para aquele céu maravilhoso, todo estrelado, né? A gente fica até emocionado, né? Quem já teve essa experiência, o Flávio e o Tiago nos acampamentos deles aqui, né? Você contempla, e a gente, quando viaja para lugares ermos, né, que não tem muita luz, o importante é não ter luz artificial e ser de noite, né? Aí você contempla, você fica maravilhado. E Davi provavelmente estava num dia desses. E ele provavelmente esqueceu, ele era um homem de muitos problemas, uma carga muito grande sobre seus ombros. E ele escreveu salmos de lamentos, onde ele chora, onde ele mostra a dor da sua alma, né? E onde ele também, porque ele também era um pecador, ele cometeu erros e ele então se arrepende, derrama sua alma perante o Senhor, chora, se confessa, né? Mas aqui ele dá uma pausa nisso tudo. E ele então tem esse momento de contemplação da criação, contemplação do que existe, da natureza, do universo, né? Visível aos nossos olhos aqui da Terra, né? E aí então ele compõe esses versos, né? Mas é muito interessante porque Davi, ele não olha com o olhar de um cientista, né? Até porque ciência é uma coisa muito recente, moderna,
E a Bíblia não tem esse olhar científico, nem essa fala científica, nem mesmo quando descreve a criação, né? Ela tem um olhar sacerdotal, tem um olhar espiritual, tem um olhar religioso. Né? O objetivo é exatamente revelar o Deus que está por trás de tudo que existe. Né? E então, Davi também não tinha esse olhar científico. Né? E aí, então, ele sabe de uma coisa que nós até poderíamos, pela razão e pela lógica, conhecer. Que é você olhar a natureza e dizer assim, não, isso aí surgiu do nada. O que havia antes era o nada e, de repente, tudo surgiu. Né? Então, você pode dizer assim, não, isso sempre existiu, sempre estava lá. Como assim? Né? A razão com que Deus nos criou, né, ela nos impede de ver isso se nós tivéssemos uma razão pura. Né? O problema é que nossa razão é contaminada e nós não queremos entender que há um Deus simplesmente pela nossa razão. Nós não queremos dar glória a esse Deus. E Davi faz isso. Né? Ou seja, Davi foi além da razão. Deus se revelou para ele e ele viu. Como nós cantamos aqui hoje, o Salmo 51, né? Cantamos alguns versos do Salmo 51, e lá o próprio Davi, onde ele está se confessando a Deus pelos seus pecados, se arrependendo, ele diz, não retire de mim o seu espírito. Né? Então a gente pode cantar esse louvor, porque é uma palavra da Bíblia. Hoje a gente tem essa compreensão, né, de que o Espírito Santo, quando entra na nossa vida, ele fica. Mas nós podemos cantar, não retire de nós o seu espírito, pensando no que Paulo, por exemplo, falava, né? Não entristeçam o espírito dentro de vocês, não apaguem a ação do espírito dentro de vocês. Se ele não vai se retirar, a gente pode apagar completamente a ação dele na nossa vida e a gente contemplar a natureza e não ver mais a mão de Deus por trás de tudo. Pode contemplar nossa vida e não ver a mão de Deus em tudo na nossa vida. E pode viver a vida sem fazer o que Davi faz aqui. Glorificar a Deus em tudo. Glorificar a Deus em tudo. Parar, contemplar e saber que o Senhor está ali, que o Senhor está por trás, que a mão de Deus está em tudo aquilo, né? E aí ele diz, Senhor, Senhor, nosso, como é majestoso o teu nome. Não está nem falando das estrelas, da lua, do sol, né? Como é majestoso o teu nome em toda a terra. E ele repete esse verso, então, lá no último verso desse cântico, dessa poesia, né? Tu, cuja glória é cantada nos céus. Quem canta a glória de Deus nos céus? Né? Além dos anjos invisíveis, o que Davi estava vendo? Era a glória de Deus refletida na natureza, né? Naqueles bilhões de estrelas. Eu até já li num ensaio científico quantas estrelas nós conseguimos ver, mas eu não saberia dizer isso agora. Talvez algum estudante aqui possa até dizer. Mas o incrível é que a gente vê uma quantidade gigantesca de estrelas e hoje a gente sabe que são centenas de bilhões, centenas de bilhões de galáxias e a gente não vê quase nada. Né? Então é muito incrível isso, né? Ou seja, tudo isso canta a glória de Deus do céu. E aí ele diz esse verso aqui, dos lábios das crianças e do recém-nascido, firmaste o teu nome como fortaleza. Ou seja, da boca dos bebês e das crianças, Deus suscita louvor, como vai dizer Jesus. Né? Jesus interpreta assim, suscita louvor, né? Desperta louvor para a sua glória. Né? Firma o seu nome como poderoso, como fortaleza. E ele consegue ver isso tudo aqui. Então, há algum tempo atrás, nós estávamos aqui refletindo sobre o conteúdo das Escrituras, né? Como é importante a gente conhecer as Escrituras para a gente conhecer o nosso Deus e tudo que diz respeito a Deus. E nós estávamos falando que se você ler a Bíblia com cuidado, você vai chegar à mesma conclusão que os exegetas e teólogos chegam, que a Bíblia tem 10 grandes temas. Ou seja, todo o conteúdo da Bíblia cabe em 10 grandes temas, que os teólogos chamam de teologia sistemática. Né? Mas é interessante isso, porque nós, que não somos teólogos, nós lemos na Bíblia, e mesmo que inconscientemente, a gente acaba captando verdades sobre esses 10 temas, que têm seus subtítulos, né?
Nosso teólogo aqui, o Henrique, está estudando teologia agora, deve estar vendo isso lá. Tem seus subtítulos, mas são 10 grandes temas. Você se lembra quais são? Bibliologia, a doutrina da revelação, né, que tem tanta a revelação comum, né, que é a criação, quanto a revelação especial, que Deus nos revela por meio de seus profetas e apóstolos, as escrituras, a palavra de Deus. Esse é um, né? Vamos lá. Segundo, teologia propriamente dita, tudo que a Bíblia fala sobre Deus, né? O Deus Trino, em todos os seus atributos, visíveis, invisíveis, comunicáveis, incomunicáveis. E o terceiro, qual é? Não precisa ser pela ordem, tá? Angelologia, que ele criou antes de nos criar, criou todo o mundo invisível, os anjos, que inclusive um deles se rebelou contra Deus e seduziu o primeiro casal humano na Terra, né? E aí depois você tem antropologia, que é a coroa da criação, que o Salmo fala aqui, né? O Salmo diz que é o homem, para que com ele se importes, né? Verso 4. E o filho do homem, para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Então, você lê lá no início do Gênesis, Deus dando essa ordem para o primeiro homem e para a primeira mulher, né? Dominem sobre tudo, administrem essa criação, desfrutem dela, administrem com bom senso, né? Com sabedoria, com graça, né? Então, Deus fez o ser humano como coroa da sua criação. Você vai ouvir os filósofos existencialistas e humanistas dizendo que o ser humano não é nada, é uma poeirinha aí, não tem valor nenhum. A gente é a obra do acaso somado ao tempo, né? Mas Deus nos criou, e é isso que a gente descobre quando essa revelação especial bate no nosso coração e a gente finalmente enxerga a verdade que Davi enxergou. E a gente então dá glória a Deus. Então, você tem aí a antropologia, e depois você tem o quê? Já estamos no quarto, aí? A martiologia. Olha, a Adriana sabe tudo de teologia sistemática. A martiologia. A escatologia eu também, mas está lá no final, né, que é as últimas coisas. Eu anotei a pregação que ele fez. Então, a martiologia é o estudo da queda. É o que a Bíblia revela sobre a queda humana. Essa coroa da criação que Deus fez perfeita, como, né, a sua imagem e semelhança, caiu, se rebelou como aquele anjo que os seduziu. E é engraçado porque eles, junto com os anjos, eram os únicos que tinham livre-arbítrio. Eu sei que isso é polêmico, mas deixa eu me explicar para vocês, para diminuir a polêmica. Eram os únicos que tinham livre-arbítrio, por quê? A teologia reformada nos ensina que nós temos livre escolha. Todos nós temos livre escolha e somos responsáveis por cada escolha que fazemos. Por que não é livre-arbítrio? Porque a nossa capacidade de julgamento da realidade, ela é entorpecida, distorcida. Quando nós caímos e Deus rompeu conosco, nós vemos as coisas não mais à luz da natureza divina que ele comunicava a nós pela árvore da vida, que é esse símbolo da vida de Deus em nós, né? Ou talvez seja real, né? Vamos saber quando estiver com ele lá, mas esse símbolo do Espírito Santo fluindo em nós, vivendo em nós. A graça de Deus em nós, para nós vermos com a mente de Cristo, que Paulo diz que nós temos, né? Foi completamente perdida, distorcida, né? Talvez não completamente perdida, mas completamente distorcida. Ou seja, foi distorcida pelo quê? Foi distorcida por essa rebelião do coração humano de querer ser ele mesmo Deus. Então, eu agora quero reinar, eu agora quero dominar, eu agora quero ter poder, eu agora quero ter tudo como sendo meu, os bens. Eu quero ter minha autossatisfação, mesmo que às custas de perverter a natureza com que Deus me criou. E nós fazemos isso. E é muito interessante, depois eu cito os outros, tá? Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. É muito interessante que em Romanos, capítulo 1, eu vou citar alguns versos aqui para vocês, que a gente pensa, a gente está falando de amartiologia, a queda, né?
A razão da queda, né, o pecado humano, não é todas as bobagens que nós cometemos ao longo da vida e ferimos a nós mesmos, aos outros, e fazemos esse caos que o mundo está. Guerra e abusos e perversões de toda sorte, né? O mundo tem tudo para ser melhor e ninguém consegue fazer ele melhor. Por causa dessa cobiça humana, dessa ganância, esse desejo de cada um ser maior e melhor que o outro, e disputa e tudo mais. Então, a raiz da queda é esse anseio por ser o próprio Deus, porque foi esse engano, né, que os primeiros pais tiveram lá, né, junto ao anjo rebelde, né, para com Deus. Né? Colocou essa dúvida no coração deles e eles cobiçaram a mesma coisa. Né? Então, Romanos nos ensina isso, e tem a ver com o nosso salmo, porque ele cita que nós somos indesculpáveis, porque a própria criação de Deus, ela faz o quê? Ela anuncia a glória de Deus. Mesmo para aqueles que não têm uma revelação especial no seu coração, como Davi teve, né? O Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça, do juízo, os seres humanos são inculpáveis, eles têm sua consciência. Porque a lógica e a razão nos dizem que nós deveríamos dar glória a Deus e não damos. Então o texto diz assim, lá em Romanos 1, verso 18, portanto, a ira de Deus, que é santa e justa, né, é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade, a realidade de Deus pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Olha só. Sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por isso que o juízo de Deus sobre a humanidade é sempre justo e santo. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, orgulho humano, arrogância, pretensão humana, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, veja bem, esse é o pecado. Não dar glória a Deus. Buscar a glória para si mesmo. Se rebelar e querer que a glória seja nossa, minha, e não de Deus, Criador. Né? Esse é o pecado. E esse orgulho humano, né? Por isso, aí Deus nos entregou para todos os outros pecados. Segue o seu caminho, quebra a sua cabeça, seus pensamentos fúteis, sua ganância, sua cobiça, sua corrupção, sua imoralidade, né? Então diz assim o verso 24, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E eu vou ler uma última frase que está no verso 26, diz assim, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. E aqui você pode ampliar esse leque aí, não é só paixões sexuais, mas são paixões de toda sorte. Todo tipo de corrupção humana, né? Então, queridos, esse é um texto fantástico, Romanos, né? Vou deixar com vocês, se quiserem, a gente pode estudar isso mais de perto depois. Né? Mas o importante aqui é que, na verdade, o que Paulo está dizendo é a mesma coisa que a gente vê lá em Davi. Davi era um homem pecador como nós e tinha seus ídolos. E por causa dos seus ídolos, ele fez muitas bobagens também, além das coisas boas que fez. Né? A Bíblia vai dizer que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, como nós cantamos aqui, que nós desejamos ter. Um coração segundo o coração de Deus. Mas por ter os seus ídolos, por ser pecador, ele, conhecendo a Deus, deu glória a Deus, mas deu muita cabeçada também.
E aí sofreu aquelas coisas todas que sofreu na sua família, que foram coisas lamentáveis, né? Foram tragédias, foram coisas muito tristes mesmo. E isso é uma verdade, porque nós temos o já, na Escritura, nós temos o já e o ainda não. Né? O já é que, pela graça de Deus, por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, por meio da palavra de Deus, do Evangelho, nós o conhecemos e sabemos que Ele está por trás de todas as coisas e está em todas as coisas, na nossa vida. E nós podemos dar glória a Ele. Mas nós continuamos tendo nossos ídolos também. E muitas vezes, ainda que a gente não tenha ídolos de barro, de pedra, de materiais, né, nós temos ídolos na nossa mente, no nosso coração. Muitas vezes o nosso ídolo está dentro da nossa casa mesmo. O cônjuge, para muitos, é um ídolo. Os pais, para muitos, são ídolos. Os filhos, para muitos, são ídolos. E essas pessoas, se algum dia sofrem uma perda, muitas vezes não conseguem nem se recompor. Isso é uma coisa para a gente pensar, refletir. Onde está realmente, quem é o nosso Deus? A quem nós adoramos? Então, a gente tem que checar quais são os nossos ídolos. E na maior parte das vezes, o nosso grande ídolo é o nosso próprio coração. É a nossa egolatria. E todos os demais ídolos são projeções desse ídolo que somos nós, querendo ser deuses e reinar no lugar de Deus. E desprezamos Deus na nossa vida e vivemos como se Deus não estivesse lá. E não damos a glória a Deus o tempo todo. E aí nossa vida também sofre por conta disso, porque esses ídolos, nós mesmos e os demais ídolos que nós projetamos no nosso coração, na nossa mente, não podem nos dar essa vida bem-aventurada que o Evangelho promete. Só Deus na sua glória. E enquanto, como diz o Salmo, e aí eu volto para o Salmo 8, Jesus, ele aplicou esse Salmo lá no Evangelho, dizendo, quando ele fala das criancinhas, né? Deixem vir as minhas criancinhas, porque delas, ou de pessoas que têm um coração como delas, é o reino dos céus. E aí ele fala do coração, da boca das crianças, né? Suscitaste louvor. Mas o autor de Hebreus, também inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 1, ele também aplica a parte desse salmo ao Senhor Jesus Cristo. Né? Porque o salmo fala da glória da humanidade, né? Como coroa da criação de Deus, que Deus lhe deu domínio, e lhe deu toda a criação para ele administrar e disputar, mas é importante te lembrar que esse domínio não é absoluto, nem é independente. Esse domínio real está nas mãos do nosso Senhor. E por isso que o autor de Hebreus, lá na frente, ele aplica esses versos de maneira messiânica, né? Quando ele fala assim, quem é o filho do homem para que com ele te preocupes? E filho do homem era uma expressão muito usada pelos profetas como uma expressão messiânica, se referindo ao Messias que haveria de vir a Jesus, né? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste. E aí o autor de Hebreus aplica ao Senhor Jesus, mostrando que Jesus é o Filho de Deus, que está muito acima de todo anjo, e é o Senhor, que está muito acima de qualquer autoridade neste mundo, nessa terra. E o próprio Senhor Jesus vai dizer antes da sua ascensão em glória, né? Ele já ressurreto, lá no fim do Evangelho, depois da sua morte e ressurreição, ele aparece várias vezes para os discípulos, e no dia antes da sua ascensão em glória, ele diz para os discípulos, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, ele é o Senhor soberano, é em Cristo, né? E aqui está o outro grande tema, né? Nós já falamos de 5 deles. Bibliologia, lembrem aí, ó. Importante, ó. Bibliologia, teologia, angelologia, antropologia, martiologia, cristologia. E aqui está a chave de tudo. Na verdade, Cristo, ele não só tem toda a autoridade e poder, e ele domina sobre tudo de maneira absoluta,
e a nossa administração das coisas, como mordomos, né, que ele nos dá para administrar, e para o glorificar, né, pertencem a ele, mas é debaixo da autoridade dele que a gente faz isso, que a gente o serve. E, na verdade, Cristo é a chave hermenêutica para todo o texto bíblico, para toda a Escritura. Hermenêutica é a arte da interpretação, não é, Henrique? Fala aí. Arte da interpretação. Então, os autores da Escritura do Novo Testamento sabiam disso, por isso que o autor de Hebreus vai fazer essa aplicação do Salmo ao Senhor Jesus Cristo. Porque quando você começa a ler a Bíblia sabendo que todo o texto bíblico aponta para Cristo, de alguma forma revela Cristo, seu caráter, quem ele é, né? O que ele significa para o universo, para a gente, para a minha vida, para a sua vida, para todos, para o futuro. Né? Quando você começa a perceber isso, que a Bíblia ela apresenta símbolos, tipos de Jesus, que nele toda a Escritura se cumpre, fica muito mais fácil de ler a Bíblia e de compreender a Escritura. Por isso que a gente diz que ele é a chave hermenêutica da Escritura, e ele é o Senhor, e nós vemos textos maravilhosos, né, como aquele lá de Colossenses 2, né, exaltando o Senhor Jesus Cristo. Então, é por isso que ele também é esse grande tema que abrange toda a palavra de Deus e todo o universo, toda a vida, e toda a criação, toda a existência. Né? E depois de cristologia, você tem o quê? Soteriologia, que é a obra que Cristo fez, né? A obra de redenção, de salvação. Depois você tem pneumatologia, que é Deus também, o Espírito Santo, um com o Pai, um com o Filho, mas ele veio para quê? Para glorificar o Filho, para glorificar a Cristo Jesus, o Filho que glorifica o Pai. O Espírito, pelo Espírito é que nós conhecemos a Cristo e conhecemos o Pai. E ele não só faz com que Cristo continue andando entre nós, e de mãos dadas conosco, como ele o faz habitar em nós. Ele nos cela como propriedade dele e ninguém mais pode nos tirar da sua mão, nunca mais. Por quê? Porque eu sou bom bastante, porque eu sou capaz, porque eu vou conseguir perseverar pelas minhas forças? Não. Por causa do que ele fez por nós, na cruz do Calvário, na ressurreição. Quando a gente duvida, Senhor, quem sou eu, né, para continuar salvo, para ter a vida eterna? Olha, que traste que eu sou, que trapo que eu sou. Ele mesmo fala para a gente, né, por meio do Espírito Santo, da sua palavra. Fui eu que morri por você. Isso não é o bastante por você. Fui eu que derramei meu sangue por você. Isso não é bastante para você estar salvo, para você ter a vida eterna? Quem é que te deu a vida eterna? Foi você? De onde você tirou isso? É por isso que o cristão pode dizer com alegria: eu sei que eu estou salvo. Isso não é orgulho. Isso é muita humildade. Você admitir que não é por você, é por causa do que Cristo fez, por causa de quem Ele é, por causa da sua glória. E por isso nós podemos viver para dar glória para Ele sempre. E proclamar a sua glória para quem ainda não o conhece e não percebe nas coisas criadas, nem na sua própria vida. Especialmente quando nós estamos vivendo momentos difíceis e de sofrimento. Ele ainda está lá, ele continua dentro de nós, dando a mão para nós, caminhando conosco. Sendo o Paráclito, né? Cristo é o primeiro Paráclito, né? O Espírito Santo é o segundo. Porque é ele que traz Cristo, todas as bênçãos espirituais que a Bíblia cita várias vezes, que nós temos, todas as riquezas em Cristo, nós temos, na prática, pelo Espírito Santo. Na promessa, por causa do que Cristo fez e de quem ele é. Na prática, por causa do Espírito Santo que ele faz habitar em nós. E aí o outro grande tema, e aí nós já estamos no 9º, é a eclesiologia. Porque isso é muito interessante. Vou falar disso no próximo domingo. É muito interessante porque ele nos salva individualmente, mas assim que ele nos salva individualmente, ele nos faz ver que nós não somos mais indivíduos egocêntricos, voltados para nós mesmos, para nos adorar, para tirar a glória de Deus, roubar a glória de Deus. Nós fazemos parte de uma comunidade com o Deus Trino e uma comunidade com todos os filhos e filhas de Deus na terra. Aqueles que já viveram e agora reinam com Cristo nos céus,
aguardando a ressurreição, receberem novo corpo incorruptível. E aqueles que ainda estão aqui andando. E aqueles que ainda vão andar entre nós. E nós desfrutamos na prática de todas essas bênçãos como eclésia do Senhor, aí eclesiologia, né, como igreja e comunidade de Jesus, na comunidade local, na reunião dos santos, onde o Espírito Santo distribui dons conforme lhe apraz a cada um, né, e o amor de Deus é derramado em nossos corações para transbordar uns para os outros, a esperança, a alegria de Cristo, a vida de Cristo, o perdão de Cristo, a reconciliação de Cristo, a força de Cristo que está na sua alegria, né? Nós não cantamos aqui? A alegria do Senhor, a nossa força é. A palavra de Deus ensina isso. Então, queridos, que a gente possa guardar essas verdades. E o último, como disse o Carlos aqui, é a escatologia, o estudo das últimas coisas. Essa grande esperança que nós temos. E é por isso que nós vivemos sempre animados, mesmo quando abatidos, né? Ou ao contrário, né? Desanimados, porém não abatidos, diz Paulo lá em Coríntios. 2 Coríntios 5, né? 4 ou 5. Depois os irmãos podem me corrigir aqui. Mas é isso. Mesmo quando a gente está nos piores momentos, essa paz e essa alegria do Senhor ainda teima em nos fortalecer e nos trazer de volta. E se nós não o conhecêssemos pela graça de Deus em Cristo Jesus, então a gente olharia para tudo, contemplaria os céus, talvez até ficasse emocionado de tanta beleza, mas não conseguiríamos enxergar a mão e o nome que está nisso. E não daríamos glória a Deus. É isso que Cristo faz, que a gente viva a vida para glorificar a Deus. Esse é o chamado do cristão, esse é o chamado da igreja, é a nossa vocação. Viver para a glória de Deus e proclamar a sua glória para todos que ainda não o conhecem. Amém? Amém. Então, que a gente possa dizer como Davi, né? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Deus abençoe, queridos. Amém. Graça e paz.